E olha, por falar em fim de ano, tem muita gente que exagera no consumo de bebida, de comida nessas festas, né? E entre tantos problemas de saúde que esse excesso pode causar, está a gota, uma inflamação nas articulações que afeta 2% da população. E a Sociedade Brasileira de Reumatologia estabeleceu novos níveis de referência para essa doença. É sobre isso que a gente conversa ao vivo pela internet com o reumatologista Geraldo Castelar, da Comissão de Artropatias Microcristalinas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Você, claro, pode participar desse bate-papo mandando sua pergunta, sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 99313-9599. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo ao RJ. Uma boa tarde para vocês e para quem nos assiste. É uma satisfação participar dessa conversa. Doutor, começa explicando para a gente o que é a gota. Então, acho que já foi mencionado, né, que a gota ela é uma doença, uma inflamação que acontece nas articulações e isso é causado pela precipitação de cristais de ácido úrico nessas articulações. Mas é importante entender o que é o ácido úrico. Ele é uma substância que, por exemplo, quando as nossas células morrem, por exemplo, elas são metabolizadas e provocam a produção de purinas. Essas substâncias é que vão levar ao ácido úrico. Da mesma forma que certos alimentos e algumas bebidas também têm essas purinas, e isso, então, metabolizado no organismo, se transforma em ácido úrico. Quando nós temos um excesso de ácido úrico, então eles podem se precipitar nas articulações, formam cristais em formas de agulha, e aquilo, então, pode gerar uma inflamação, que é o que caracteriza, né, uma artrite gotosa. Agora, doutor, há novos limites do nível de ácido úrico no sangue aí, né? Queria que o senhor falasse para a gente qual era o nível de referência anterior, qual é o novo nível e por que essa mudança. Perfeito. Então, até recentemente, quando a gente recebia um exame de sangue, vinha escrito que os valores de normalidade para homens era de 3,4 a 7, em mulheres de 2,4 a 5,7, e isso baseado apenas em estudos populacionais de pessoas normais. Ocorre que, mais recentemente, ficou comprovado que essa formação dos cristais, elas dependem não só da quantidade de ácido úrico que o organismo tem, mas também da temperatura aonde aquela região do corpo está. Então, a gota acomete tipicamente articulações, né, juntas dos membros inferiores, o dedão do pé, onde a gente chama de joanete, o peito do pé, o tornozelo, o joelho, e que, se a gente for prestar atenção, a temperatura dessas regiões do corpo é ligeiramente mais baixa do que, por exemplo, quando a gente bota a mão no pescoço. Por essa razão, uma quantidade menor de ácido úrico já é suficiente para se precipitar e, por exemplo, provocar uma crise. Por essa razão, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, resolveu pedir aos laboratórios de análises clínicas que colocassem uma nota no laudo do exame de raio-x, de ácido úrico, dizendo que, para pacientes que têm gota e estão em tratamento, que o nível recomendado do ácido úrico é abaixo de 6, porque é acima desse valor de 6 que ocorre a saturação, a precipitação desse ácido úrico e a doença, então, é desencadeada. E se eu mantenho o ácido úrico abaixo de 6, eu reabsorvo os depósitos que já, porventura, aconteceram e eu não deixo que se deposite mais ácido úrico na articulação. Então, essa recomendação recentemente publicada, ela tem essa finalidade: orientar tanto médicos quanto pacientes de que não é apenas uma questão de abaixar os valores do ácido úrico, mas trazê-los abaixo de 6. Uma recomendação semelhante ao que nós recomendamos para quem tem diabetes, que recomenda-se que a glicemia fique abaixo de 100, quem tem colesterol alto, que o nível do colesterol fique abaixo de um determinado valor, e aí depende se é um paciente de mais alto risco ou não de doença cardiovascular. Então, são orientações que ajudam a nortear tanto médicos quanto pacientes.
Doutor, uma pergunta aqui no nosso WhatsApp é a Marinha, de Rio das Flores. Tem o ácido úrico alto. O que fazer para que não vire gota? Tenho tomado medicação, ela colocou aqui que a medicação é alopurinol e mesmo assim continua alto. Pronto. Então, a primeira questão que precisa ser muito bem abordada é que recomenda-se o uso de medicação para abaixar o ácido úrico, especificamente para quem já tem um diagnóstico de gota. Então, embora quem tenha gota tenha mais frequentemente associado pressão alta, intolerância à glicose ou diabetes, dislipidemia, ou seja, o colesterol, triglicerídeo altos, isso tudo podendo levar, então, a um aumento de doença cardiovascular. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, mas a gente não preconiza o uso de medicação para baixar o ácido úrico de quem ainda não recebeu o diagnóstico de gota. O que não significa dizer que a gente não faça uma orientação relacionada com hábitos de vida, alimentação, para que a pessoa, emagrecendo, diminuindo a ingestão de determinados tipos de alimentos e bebidas, que a pessoa possa abaixar o seu nível de ácido úrico. Mas como, do ponto de vista assim, de causalidade, ou seja, provado, nós temos apenas que o excesso de ácido úrico provoca gota e também, claro, poderia provocar cálculos renais. Mas, apesar de estar associado com pressão alta, ele não provoca hipertensão. Então, a gente não deveria necessariamente usar um remédio para baixar o ácido úrico, a menos que já tenha um diagnóstico da doença. E doutor, má alimentação, excesso de bebida alcoólica são fatores de risco para a gota? Sem dúvida. Como eu havia me referido, o excesso de ácido úrico ele vem do metabolismo, né? Então, como eu disse, o nosso organismo volta e meia, as células nossas estão morrendo e sendo outras feitas, e essas células mortas produzem ácido úrico, mas a outra fonte, sim, é a alimentação, o uso de determinadas bebidas. Então, alguns alimentos, e aí eu vou enfatizar o excesso de carne vermelha, carne de porco, miúdos, moela, fígado, frutos do mar, e aí entra principalmente mexilhão, lagosta, camarão, anchova, sardinha, são esses os alimentos que mais têm ácido úrico, ou melhor, têm purinas que no nosso organismo se transforma em ácido úrico. Eu vou chamar a atenção também. Refrigerante, um refrigerante normalmente, que não seja dietético, ele é adoçado com frutose, da mesma maneira que os sucos em caixa. Esses sucos e esses refrigerantes adoçados com frutose, a frutose também leva a uma produção excessiva de ácido úrico. Então, reduzir os alimentos que têm excesso de ácido úrico. Diminuir a ingestão dessas bebidas, como eu me referi, refrigerantes e sucos adocicados. E aí entra a questão das bebidas alcoólicas. O álcool, quando ele é metabolizado no nosso organismo, se transforma, mais uma vez, em ácido úrico, e ele também diminui a capacidade do organismo de eliminar esse ácido úrico pelos rins. Então, as bebidas alcoólicas, de uma forma geral, aumentam a produção de ácido úrico e diminuem a sua eliminação. A cerveja, em particular, além do teor alcoólico, cerveja, também é rica em purinas, que, como eu disse, é o precursor do ácido úrico. Então, é a bebida particularmente nociva para quem tem esse diagnóstico de gota. Eu vou aproveitar essa oportunidade de falar sobre a dieta para lembrar mais uma vez que é comum a pessoa que tem a gota ter outras comorbidades, hipertensão, dislipidemia, diabetes, doenças do coração. Então, quando nós falamos de dieta de um paciente que tem gota, e lembrando que essas outras doenças possam estar presentes, a ênfase da dieta, muitas vezes, precisa ficar em cima de uma dieta com pouco sal, que não tenha açúcar, doces, claro, né? E que não tenha um teor de gordura elevado. Então, a gente precisa entender que essas são grandes prioridades em termos de orientação dietética para quem tem um diagnóstico de gota. Apenas o excesso de carne vermelha, o excesso e, claro, a sensibilidade da pessoa que sabe que quando come frutos do mar desencadeia uma crise,
essa pessoa deve procurar evitar, mas a ênfase é uma dieta sadia que ajude a manter o peso, a pressão sob controle, a glicose e o colesterol. E claro que isso tudo é muito ajudado pela atividade física, pelos exercícios. Então, tão importante quanto a dieta é a atividade física, evitando-se o sedentarismo. Geraldo Castelar, reumatologista, ao vivo com a gente pela internet aqui no RJ1, tirando dúvidas e passando orientações importantes sobre a gota, né? Essa artrite aí, inflamação nas articulações. Doutor, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.